que não há nada mais relevante para a vida social do que a formação do sentimento de justiça. E esta casa tem a oportunidade, em 2013, de iniciar fazendo justiça ao povo brasileiro, especialmente aos nossos aposentados e idosos que clamam por ações mais propositivas que venham atender os seus interesses. Muito obrigado, senhor presidente. Voltando, comunicações de parlamentares. Próximo inscrito, deputado Amaury Teixeira, pelo PT. Senhor presidente, como eu admiro, respeito e considero meu amigo o deputado Roberto Lucena, eu inclusive antecipei a minha fala para ele, para que ele pudesse, inclusive, se pronunciar, se fosse o caso. É um dos deputados que eu mais respeito, que eu mais tenho afeição aqui nessa casa, tá certo? Mas é claro que nós temos divergências, temos muitas concordâncias, mas temos alguma divergência, o que é natural. Isso não vai fazer com que deixemos de ter a mesma relação. Vou me posicionar aqui, vou me posicionar na comissão, Roberto sabe disso, muito tranquilamente, a respeito do projeto de lei do deputado João Campos, e também respeito. O deputado João Campos, inclusive, está na comissão da PEC, da Defensoria Pública, é um deputado atuante, é um deputado que defende seus pontos de vista. Eu digo aqui, tem algum deputado que eu divido profundamente, não é nem o caso de Roberto Lucena, mas alguns eu divido profundamente, mas respeito, porque trabalham, atuam na defesa daquilo que ele acredita. Não quer dizer que eu tenho que concordar com o que ele acredita, mas respeito ele por trabalhar defendendo o que ele acredita. Como eu não acredito, Roberto, e lhe mostrei antes mesmo do seu pronunciamento, o que eu não acredito é que nós, parlamentares, que temos nossos vieses ideológicos, filosóficos, religiosos, possamos trazer matérias de minudência técnica para cá e regular isso ser bom, isso ser adequado. Não é nem ser bom, é ser adequado. Não acho adequado, por isso sou contra o projeto, que é o projeto do deputado João Campos. Ele susta a aplicação do parágrafo 1 do artigo 3º e 4º da resolução 0199 do Conselho de Psicologia, que diz respeito à questão da orientação sexual. Ora, eu acho que isso tem que ser tratado no Conselho de Psicologia. Tenho defendido isso. Não é só para o Conselho de Psicologia, não. Nós criamos, quando eu digo nós, o parlamento, eu não estava aqui, mas o parlamento criou uma lei, criou um conselho e lhe deu atribuições. Dentre as atribuições do conselho, assim como o Isalci é contador, o Conselho Federal de Contabilidade normatiza, como o Conselho de Medicina normatiza, como o Conselho de Psicologia normativa, e eu acho mais adequada a normatização do exercício da profissão de psicólogo, de forma minudente, porque de forma genérica nós já tratamos, deva ser do Conselho de Psicologia. Por isso eu quero registrar aqui, né, e aí fazer um contraponto, inclusive, de argumentação. Eu quero registrar a carta aberta do senhor João. Não, deixa eu identificar aqui o autor da carta, Sérgio Viúla. Sérgio Viúla, que é teólogo, ex-pastor batista, filósofo e blogueiro. Ele faz uma carta, ele inclusive foi adepto inicialmente, ele explica na carta, do movimento pela sexualidade sadia, iniciada por João Luiz Santolini e Liane França, e por ele, segundo ele, em 1997. E ele, né, que era, na época, gay, segundo o próprio autor, ele buscou tratar, né, esse transtorno que ele tinha. Entrou, inclusive, para a religião, foi pastor, casou, teve filho, e, segundo ele, se libertou no dia que compreendeu que ele não podia lutar contra o seu eu
mais verdadeiro, que era ser gay. E voltou a ser gay e está vivendo com o pastor e tem a compreensão hoje da sua família, dos seus filhos e de todos os seus amigos. Então eu quero aqui, porque eu entendo que ser gay não é algo fisiológico para ser tratado e não é também um transtorno psicológico apenas interno. Ser gay causa transtorno centralmente por uma cultura machista que nós temos, por uma pressão social em função dessa orientação. Então, essa pressão permanente de todos, da família, imagine, né? Um pai que tem um filho, eu fico preparado para Caio no dia que ele me disser que é gay. Né? Eu que tento superar todos os meus preconceitos, mas eu fico querendo me preparar. E Caio não tem nada a ver, Caio, né? Não tem essa... Mas eu fico intimamente assim, porque eu acho que eu não posso impedir a felicidade dele se ele optasse por isso. Mesmo ele não optando, mesmo ele não trilhando, ele está em outro caminho, tá certo? Eu fico me preparando, porque se ele fosse, eu teria que apoiá-lo e fazer com que ele fosse feliz. Mesmo ele não sendo, mesmo ele não manifestando, em nenhum momento, nenhum sinal nessa tendência. E eu quero deixar a carta aqui registrada, senhor presidente, para nos anais dessa casa, para dar ampla divulgação. Eu quero também, eu tenho militado aqui, Roberto, e você, nesse caso, tem militado junto comigo, contra a violência na juventude negra. Nós sabemos, você que é de São Paulo, a violência hoje no Brasil, ela incide centralmente sobre um segmento social, sobre o negro e centralmente sobre a juventude negra. São as principais vítimas de violência. E eu quero aqui divulgar, eu que tenho reclamado permanentemente a necessidade de uma política pública para a redução da violência contra a juventude negra. Para minha alegria, a Secretaria Nacional de Juventude, a Secretaria-Geral da Presidência da República lançou uma campanha para compor uma rede Juventude Viva, que trata de uma ação do Plano Juventude Viva, plano de prevenção à violência contra a juventude negra. Já não era sem hora de termos um plano de prevenção contra a violência em relação à juventude negra, em especial a juventude negra. A rede tem por objetivo estabelecer o diálogo e a aproximação de diferentes atores envolvidos com a promoção de direitos e enfrentamento à violência contra a juventude negra em torno da proposta no âmbito do plano. Sobre o plano Juventude Viva é de iniciativa do governo federal que reúne ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros a situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidade de inclusão social e autonomia para os jovens. As ações do Plano Juventude Viva visam a ampliação dos direitos da juventude e a desconstrução da cultura da violência. E ontem alguém falou aqui, se eu não me engano, foi Carmen Zanotto, sobre a cultura da paz, Roberto. Nós temos que difundir na nossa sociedade a cultura da paz. Acha-se que a grande violência é da marginalidade, mas o senhor sabe que muitas vezes, e a lei seca às vezes funciona, quando você reduz o horário de funcionamento de bares, a violência, a grande parte da violência está na briga entre amigos, na briga entre familiares, na briga entre pessoas frequentadoras de bares. Surge uma discussão, no trânsito o cara tira o revólver e atira em outrem. Lá em Salvador nós temos tido casos recentes absurdos. Surge, o cara desce do carro e atira no outro, no bar, na primeira entrevero. Não, meu amigo, não pode ser assim, porque você, quando comete essa violência, acaba com a vida do outro, mas acaba com a sua vida. Porque ninguém que mate alguém ou que cometa uma violência absurda contra alguém, quer tirar a vida, pode viver em paz. Quem mata perde duas vidas: a vida de quem morreu e a vida daquele que cometeu o crime.
Portanto, nós temos que desconstruir, meu caro Roberto, essa cultura da violência. E por isso que eu luto contra o preconceito, porque o preconceito também. A violência contra a juventude negra é decorrente do preconceito. A violência contra os gays é decorrente também do preconceito. Tá certo? Essa transformação pelo plano de território atingido por alto índice de homicídio, o enfrentamento do racismo, centralmente do racismo institucional, porque a polícia é a grande responsável por esses assassinatos, muitas vezes. É claro que não é toda a polícia, mas um segmento das polícias pelo Brasil. Nós temos que sensibilizar, segundo o plano, agentes públicos para o problema. Foram pactuados entre 10 ministérios e Alagoas, que é o primeiro estado a aderir, e essa adesão tem reduzido a violência, senhor presidente. E convidamos a todos para fazer parte da rede Juventude Viva, somando força para reduzir uma vulnerabilidade da juventude negra à violência no país. Cadastre na rede Juventude Viva. Contamos com a sua participação. Informações adicionais na Secretaria Nacional da Juventude, Plano Juventude Viva, contato, telefones, anote o telefone. Você que aderir à rede, 6161, que é Brasília, 3411-3571, 6196942530, ou o e-mail luciane.reis@presidencia.gov.br, ou outro e-mail, juventude@presidencia.gov.br. Parabenizo ao ministro Zé Eduardo Cardoso e parabenizo a presidenta Dilma por mais essa ação importante. Esse é um dos principais problemas do país, é a segurança e, sobretudo, a violência contra a juventude negra. Muito obrigado, senhor presidente. Em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Roberto de Lucena, pelo PV de São Paulo. Vossa Excelência tem 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu inicialmente quero cumprimentar o ilustre deputado Amaury Teixeira pelo oportuno, pelo brilhante pronunciamento